Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Nessa aula nós vamos ver um pouco mais de representação de números, certo? Mostrando como é que a gente vai trabalhar com eles, porque a gente diz que um número é do tipo, né, além da declaração da variável, tudo bem? Então vamos começar aqui, deixa eu mostrar aqui a apresentação, e aqui nós temos o nosso exemplo, tá? O que acontece? Além de a gente ter que declarar a variável como uma variável sendo do tipo inteiro, do tipo unassigned, do tipo long, nós temos também que dizer que o valor numérico que nós estamos atribuindo a essa variável é do mesmo tipo. O valor numérico ele é considerado uma constante. Por quê? Quando você declara o número, você digita o número, ele nunca vai ser mudado. O que você muda é o valor da variável. O valor que está dentro, o valor do 1997 nunca vai virar 1998. Ele é um número fixo. Tá? Ele é uma constante. Só que existem constantes de vários tipos. Né? Então aqui nós temos, quando a gente não coloca nada além do U, né, não bota nenhum outro valor, bota só o valor numérico, nós estamos declarando que essa constante aqui é uma constante numérica do tipo inteiro. Agora, se eu colocar um U no final, eu estou declarando que essa variável, essa constante aqui, ela é um número, só que esse número é do tipo unassigned. E qual é a diferença desse número aqui para esse número aqui, dessa constante para essa constante? É a forma como ela é guardada na memória, certo? Enquanto que essa aqui eu vou ter o bit mais à esquerda sendo registrado como sendo o bit de definição do sinal, né? Se é positivo ou negativo. O U aqui, ele diz que não, que essa constante aqui ela vai ser guardada com o bit mais à esquerda sendo considerado para a definição do número. Tá? Então nós temos aqui ó, o LL para long long, né? O L para long, o L para unsigned long e o LL para unsigned long long. Em algumas situações, tá? Mas não são todas, o compilador conserta isso para a gente. Então, por exemplo, se eu chegar e dizer o seguinte, que o unsigned, dizer assim, uma variável é unsigned long, tá? E eu coloco o valor da constante inteiro. O compilador converte para a gente, em algumas situações. Em outras situações, não. E a gente, na prática, vai pegar um pouco mais de situações onde há essa conversão e onde não há essa conversão automática da constante, ok? Além da gente poder representar números da base 10, como a gente está acostumado, pode ser que a gente também queira representar números em bases diferentes, como por exemplo a base 8. E aí como é que funciona? Na base 8, para a gente representar um número, nós temos que adicionar o valor 0 na frente. Então o que acontece? Se eu representar o seguinte, se eu disser um valor lá e disser que uma variável vai ser igual a 0,25, o C sabe que esse valor aqui ele não está na base 10, então ele não é 25 na base 10. Ele na verdade é 25 na base 8, que na base 10 vai se tornar 21. E aí, da mesma forma, quando a gente vai guardar o número, ele pode ser guardado numa variável inteira comum, né, ou qualquer variável numérica guarda esse valor na base 8. Mas é importante ver o seguinte, que eu posso botar, por exemplo, como unsigned long, né, botar 10 unsigned long na base 8. E aí eu estou guardando aqui o valor 8 na base 10, certo? Então, se eu quiser guardar o valor como guardar o valor numérico na base 8, eu coloco o 0 na frente da minha constante, né, do meu número, e aí mantendo as mesmas características da representação numérica que a gente viu no slide anterior. Outra base muito utilizada é a base 16. Para a gente representar um número na base 16, nós temos que colocar o prefixo 0x para indicar o valor. Né? E aí nós também vamos poder utilizar as letras de A a F para representar esse valor na base 16, já que a base 16 vai de 0 até a letra F, na forma que a gente está acostumado a representar. Nesse caso, o que nós temos aqui, por exemplo, se eu quero representar o número 15, eu posso colocar aqui, ó, 0xf, x minúsculo, f maiúsculo, ou 0x maiúsculo, f minúsculo. Pode guardar isso aqui num valor inteiro, tá? E eu tenho que lembrar que isso daqui, se for convertido para base
para a base 10 vai ser o 15. E assim sucessivamente. Eu posso colocar também aqui, por exemplo, tanto faz se o A ou o B vai ser maiúsculo ou minúsculo, né? A letra tanto faz, tanto x quanto o valor numérico, né? Alfanumérico aqui, pode ser maiúsculo ou minúsculo, tá? E aí eu, por exemplo, posso colocar aqui o valor, vou ter 48.879, né? Que ficaria como BEF. Para representar isso numericamente, eu teria que colocar, dizendo que isso aqui não é uma cadeia de caracteres, isso aqui na verdade é um número, né? Na base 16, eu coloco 0x na frente, indicando que isso aqui é um número e é guardado. Isso vai poder ser guardado numa variável do tipo inteiro. Bem, a gente já viu que para representar valores do tipo inteiro, nós temos que utilizar constantes do tipo inteiro. Então, a gente pode utilizar, por exemplo, uma constante unassigned. A gente pode representar essa constante do tipo através da base 10, base 8, base 16 e assim por diante, certo? Só que se a gente quiser representar um valor fracionado, nós temos que representá-lo através de um tipo específico. E esse tipo específico é o ponto flutuante. Os dois principais tipos para representar tipo ponto flutuante no C é o float e o double. E aí, qual é a diferença entre um e qual é o outro? Né? Eu vou voltar aqui um pouco nos nossos slides para mostrar de novo aqui essa tabela. E aí a gente pode ver o seguinte, que o float ele tem uma precisão menor que o double, que tem uma precisão menor do que o long double. E é exatamente essa a diferença entre o float, o double e o long double, que é a versão maior do double. Né? É a precisão que eu consigo colocar dentro do meu número de ponto flutuante. Então aqui eu consigo ter 8 dígitos de precisão, no double 16 e no long double 32. Okay? Por padrão, sempre que a gente for representar uma constante do tipo double, do tipo ponto flutuante, ela por padrão ela é um double. Então, por exemplo, esse aqui, ó, perceba que não tem nada aqui ao lado, nenhuma letra indicando qual é o tipo dela. Essa constante aqui, só de bater o olho, nós podemos ver que ela é do tipo double. Então vamos lá, 3.141592 é double, porque não tem nenhum modificador dizendo que ela não é double. Agora, essa daqui, nós podemos ver que ela é do tipo float. Por quê? Porque ela tem um Fzinho aqui no final. Tá? Ela é uma constante do tipo float. E aqui, se a gente quiser indicar aquela tipo long double, nós temos que colocar o L no final, indicando 3.141592L, indicando que essa constante é do tipo long double. Na prática, o compilador já resolve essa definição para a gente. Então, se a gente igualar um double a um valor de float, botar uma variável do tipo float e igualar ela ao valor do tipo double, a gente pode fazer isso através da variável double mesmo, constante double mesmo, não precisa se preocupar tanto. Ok? Bem, sempre que a gente for representar um número de ponto flutuante, nós temos duas formas de representar. A primeira é através de uma forma um pouco mais clássica do que a gente está acostumado, que é a forma de definição de parte inteira, ponto, parte fracionada. É importante observar o seguinte, que ao invés de utilizar vírgula, como a gente está acostumado aqui no Brasil, eu utilizo o ponto, que é um modelo utilizado nos Estados Unidos para separar a parte inteira da parte fracionada. Se você colocar vírgula, vai dar erro. Tá? Então, sempre tem que ficar atento a colocar o ponto e não a vírgula para separar um valor que separar a parte inteira da parte fracionada e um número de ponto flutuante. Isso em quase todas as linguagens de programação, se não em todas. Tá? Não posso gravar todas porque eu não tenho esse domínio, mas na ampla maioria você tem que utilizar o padrão americano de separação. Okay? A outra forma que nós temos é através da notação científica. Então, se a gente quiser simplificar a nossa representação, né, tem muitos zeros e tal, a gente pode utilizar a notação científica. E aí nós vamos ter aqui 1.5 elevado a 10 vezes 10 elevado a 1. Né, 10 elevado a 1 é 1, né, então vai ser 1.5 vezes 10. Que vai dar 15.0. Tá? Isso aqui é importante por quê?
sempre que a gente multiplicar um valor, qualquer manipulação que a gente faça utilizando um valor double, ponto flutuante qualquer, float, etc., com qualquer outro, que pode ser inteiro ou como inteiro ou double também, ou float também, ponto flutuante com ponto flutuante, ou ponto flutuante com inteiro, o resultado sempre vai ser o número de ponto flutuante, ok? Aqui, então, nós temos 1.5, ele é vezes 10 elevado a menos 6. Eu botei um F aqui para representar que ele é float. Nós temos aqui, então, a nossa representação, né? Com, no caso, 7 casas decimais aqui, que é o máximo que a gente consegue representar. Um exemplo de ponto flutuante, né, que nós temos, se eu quero botar aqui, eu posso colocar o sinal do expoente, né, também posso colocar a sinalização dele, quero que ele seja positivo ou negativo. Tá? Isso vale para números, qualquer número inteiro, ponto flutuante e tal. Eu posso colocar o sinal na frente para indicar qual é o tipo dele, certo? Então aqui eu tenho então aqui o sinal fração expoente, né? Tem uma fração expoente com a exponenciação, e aqui tanto faz se é ezão ou ezinho. Uma fração sufixo, que é onde eu boto como float, né, que o sufixo dela está indicando qual é o tipo dela. E dígitos ponto decimal, ele indica que aqui a direita vai ser 0. Tá? Então aqui eu tenho um número do tipo double, tá? Uma constante do tipo double, e ela representa o valor fracionado, né? E aqui, como eu não coloquei nada à direita, ele considera como tudo 0. Okay? Então isso é o que eu tinha para falar na aula de hoje, né, nesse vídeo. Nós aprendemos um pouco mais sobre ponto flutuante, sobre definição, representação de números constantes numéricas. Na próxima aula a gente vai entrar já no outro tipo de dado, né, que também pode ser um número, mas que a gente normalmente não utiliza como número, que é o caractere. Ok? Então é isso, pessoal. Até a próxima.